Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, alunos do ângulo que fazem extensivo noite, material capa. Eu sou o professor Raul. Eu estou testando aqui uma forma de gravar videoaula sem ter acesso a uma lousa, né? E vamos ver no que vai dar. Qualquer coisa, deem feedback aí para coordenação. A gente pode tentar mudar o estilo se for o caso, tá? Hoje você vai ver só minha mão. A gente vai discutir os assuntos das aulas 11 e 12 de Química A, do extensivo noite, material capa, correto? E aí, para relembrar aqui rapidamente, as aulas 8 e 9, 9 e 10. As aulas 9 e 10 foram sobre a equação geral, né, dos gases ideais, na qual a gente introduziu a ideia ali dos gases e discutimos um pouco sobre as variáveis de estado, né, pressão, volume e temperatura, chegando nessa expressão aqui, né, pressão inicial, volume inicial por temperatura inicial é igual a pressão final pelo volume final pela temperatura final. Só que aqui nessa equação geral dos gases ideais, o que está faltando, né? O que a gente não discute, o que a gente não utiliza como parâmetro nessa equação aqui é justamente a quantidade de gás, né? O que a gente vai chamar aqui de N, tá certo? Porque repare, quando eu tinha uma transformação gasosa, podia ser ela isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, você tinha somente variáveis no início, variáveis no final, independente de quantidade de gás. Então, quando a gente fala de equação de estado, né, que é o nosso assunto principal das aulas 11 e 12, a gente tem que entender o seguinte: eu preciso conseguir relacionar estas variáveis de estado com a quantidade de gás que geralmente aparece para a gente em mol, só que também dá para a gente calcular essa quantidade de mol como sendo a massa que eu tenho da amostra dividido pela massa molar do gás que eu estou analisando, certo? Dando segmento aqui, então, outro assunto que já foi um pouco comentado na aula passada é justamente a ideia de CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, onde nessas condições, lembra sempre que a pressão é 1 atm, a temperatura é 273 Kelvin, que é a mesma coisa que 0 graus Celsius. E aqui vem o nosso principal ponto para essa aula, que é, para 1 mol, né, quando N vale 1, qualquer gás vai ter o mesmo volume, o volume molar de um gás. Na CNTP é 22,4 litros por cada mol de gás que a gente tem. Essa informação é importante por quê? Porque é em cima dela que a gente vai chegar na tal da equação de estado, né? Que é como a gente relaciona pressão, quantidade de mol, volume que a amostra ocupa, a temperatura que ela se encontra e a temperatura. Bom, quando eu relaciono essas variáveis, a gente chega justamente na equação de estado, que é PV igual a nRT, onde este R é o que? Este R é a constante dos gases ideais, que ele tem dois valores possíveis, né, os mais comuns, que ele pode valer 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então repara que aqui a unidade de pressão é atm, né, quando o valor é 0,082, mas quando você transforma atm para milímetro de mercúrio, lembra lá que é só multiplicar por 760, ou seja, quando eu transformo o R de atm para nmHg, eu preciso desse fator de conversão aqui, que é justamente mudar a unidade de pressão, certo? Bom, até aqui a gente apresentamos aqui, né,
a equação de estado para os gases ideais. E outra forma de representar este N, como a gente já mostrou num slide anterior, entre aspas, é Emin, massa de amostra, por massa molar. Aí aqui, a minha ideia é a seguinte: eu vou ler o enunciado de um exercício extra para a gente poder aplicar essa equação de estado. Que aqui a leitura é a seguinte. Um frasco, vou fazer aqui, resolver essa questão. Então, questão extra sobre equação de estado. Questão extra. Um frasco de capacidade de 8 litros contém 2 mols de gás hélio exercendo uma pressão de 4 atm. Então, um frasco de 8 litros contém 2 mols de gás hélio exercendo uma pressão de 4 atm. Outro frasco com 10 litros de capacidade contém, então aqui eu estou falando do frasco 1, outro frasco contém um volume de 10 litros de capacidade, contém 1 mol de gás hidrogênio, então aqui é hélio, aqui eu tenho 1 mol de H2, exercendo uma pressão P. Determine P, sabendo que ambos os gases estão a uma mesma temperatura. Bom, o que eu posso fazer aqui para resolver essa questão extra quando eu tenho dois gases em situações distintas, mas com uma das variáveis igual para ambos? Bom, vamos lá, né? Montar PV-NRT para os dois gases. Então aqui, vou chamar de F1 frasco 1, a gente tem 4 vezes 8 é 2R vezes T. Para o frasco 2, nós temos pressão em 2 vezes o volume é igual a nRT. E aqui você repara que as duas equações de estado que a gente tem apresentam RT como sendo igualdades, né? Então, se eu isolo RT de um lado, e aqui você ficaria com 4 vezes 8 por 2. Eu isolo RT do outro, e a gente ficaria com 10 P2 por 1. A gente pode dizer que este pedaço é igual a este, portanto, 4 vezes 8 sobre 2 é igual a 10 P2 por 1. Resolvendo esta conta, você tem 8 vezes 4, ou melhor, né, vamos cortar aqui, 4 com 2 fica 1, fica 2, aqui então a gente ficaria com 16 vezes 1 é igual a 10P2, se 10P2 é 16, P2 é 16 décimos, portanto P2 vai valer 1,6 ATM. Repare então que essa questão deu pra gente uma relação de que se eu tenho uma variável de mesmo valor para duas amostras, eu posso, substituindo, né, na equação de estado, igualar essas duas equações para descobrir
alguma dessas variáveis que eu desconheço em uma das duas amostras, certo? Bom, só voltando aqui rapidamente, né? A questão que a gente acabou de resolver dizia o seguinte: eu tenho um frasco 1 com volume de 8 litros, com 2 mols de gás hélio, uma pressão de 4 atm. Eu tenho um frasco 2 com volume de 10 litros, 1 mol de gás hidrogênio, e eu queria saber a pressão do frasco 2, sabendo que T1 é igual a T2, né? A temperatura é a mesma nos dois frascos, certo? Dando sequência aqui, vamos agora falar um pouquinho justamente sobre o que justifica, né, esse extra que a gente resolveu. A hipótese de Avogadro diz o seguinte: se eu tenho mesmas condições de pressão, volume e temperatura, qualquer amostra gasosa vai conter a mesma quantidade de gás, certo? O que eu quero dizer com isso é que se P de um gás A, V de um gás A, aí para um gás B, que seria PB, VB, NB, R, T de B. Se PA e PB são iguais, VA e VB são iguais, T e TB são iguais, a gente só pode ter aqui N de A é igual ao N de B. Eu acredito que para começo aqui de conversa a gente pode encerrar essa parte 1. Daqui a pouco a gente volta para a parte 2, né, dessas aulas de equação de estado. Até daqui a pouco.